Bendito Deus e Pai, obrigada, Senhor, porque no começo deste dia nós escolhemos a melhor parte. E a melhor parte é estar aos teus pés, para aprender de ti. Como Gamaliel também aprendeu. Senhor, nós também queremos aprender aos teus pés. Senhor, eu te peço uma bênção muito especial para a pessoa que vai falar, para a pastora Rosia, a pastora Tânia. Senhor, e uma bênção para cada um que faz parte da família do transbordo. Porque, Senhor, tu sabes todas as coisas. Tu sabes, Senhor, as nossas necessidades e as nossas falhas. Mas, Pai, queremos ouvir a tua voz e fazermos a tua vontade. Abençoa-nos, Pai, no resto deste dia e que em tudo, Senhor, nós vejamos a tua mão poderosa sobre as nossas vidas. Muito obrigada por tudo. Com ações de graças, entregamos tudo ao teu cuidado, para a tua honra e glória do teu santo e bendito nome. Amém e amém e amém. 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 Glória a Deus. Antes da gente chamar aqui minha pastora Tânia Ângela, quero agradecer aí pela disponibilidade de estar aqui fluindo aqui nesse amor que o Pai colocou no seu coração para nos ajudar nessa quarta estratégia. E já quero falar aqui para minha pastora Rosi que devido ao transbordo dela de ontem, vai surgir muito transbordo saindo daqui de Montes Claros. Que o Pai continue abençoando aí, trazendo clareza para nos ensinar dia após dia. Eu, minha pastora, depois converso contigo. Vem pra cá, minha pastora Tânia, Jesus, que está na semana da movimentação para esse dia maravilhoso, que vai ser a imersão de mães de oração. Vem pra cá, meu amor. Amém, queridas. Shalom, shalom. Que alegria poder estar aqui, servir ao Senhor de fato e de verdade. A pastora Mônica me convidou e ela falou logo: Olha, vai estar na semana do Congresso, você vai poder, você quer que eu troque? E eu falei: Senhor, eu quero te servir, eu quero te servir. Então eu não vou trocar e o Senhor vai me dar graça. E aí ontem, né, ai, Senhor, por que que eu não troquei? Mas, graças a Deus, nós estamos aqui servindo ao Senhor de todo o nosso coração, de todo o nosso coração. E aí eu falei, Senhor, prepara tudo que vai ser feito, tudo que eu vou falar. E logo assim, no início, né, que eu comecei a caminhada de ministrar a palavra, eu tive uma experiência muito grande com Deus, muito grande, né? A Mônica Moreira sabe de cor e salteado, algumas também já sabem, já me ouviram, né, falar que quando eu ministrei pela primeira vez que eu preguei sobre paciência, e eu fui com uma amiga, e quando eu terminei de pregar, ela falou para mim: muito boa a sua palavra, pena que não é verdade, porque você não tem um pingo de paciência. E eu falei assim: é mesmo. E quando eu fui para casa, eu orei muito, né? E eu falei: Senhor, nunca mais me permita ministrar se aquilo que eu for falar não for uma verdade, porque eu preciso, né, transbordar em verdade. E aí Deus me deu esse ministério de mães de oração, né? Então, assim, eu amo falar de oração, eu amo falar daquilo que eu vivo, porque eu acho que é a autoridade que nos é delegada. Quando você passa por um câncer, que você é curada, você tem autoridade para falar da cura, porque você passou, você viveu aquela experiência. Quando você passa por um desemprego, que você é aprovada, você tem autoridade para falar: não, Jesus abre portas, porque ele fez na minha vida. Então, essa é a forma muitas das vezes da gente receber a autoridade de Deus quando a gente passa pelo processo. E aí, nessa agitação toda, eu falei: Senhor, o que que eu vou falar? E aí o Senhor falou: fala da promessa, porque você está vivendo a promessa, né? A Aurora chegou e ela é uma promessa gerada, então uma promessa sustentada pelo poder da oração. E aí eu vou falar sobre a promessa. E aqui em Gálatas 3, 3, versículo 29, diz assim: E agora
que pertencem a Cristo são verdadeiros filhos de Abraão, herdeiros dele, segundo a promessa de Deus. Todas nós sabemos que Abraão é o nosso pai na fé, né? O pai que alcançou a promessa pela sua fé. E lá no livro também de Romanos 4, ele diz assim, Romanos 4, versículo 13, diz assim: a promessa de que Abraão e seus descendentes, eu e você somos descendentes de Abraão, herdariam toda a terra, não se baseou em sua obediência à lei de Deus, mas sim no fato dele ter sido considerado justo quando teve fé. Portanto, se a herança prometida é apenas para aqueles que obedecem à lei, a fé é desnecessária e a promessa anulada. Pois a lei traz ira sobre aqueles que tentam obedecer a ela. A única forma de não quebrar a lei é não ter lei nenhuma para quebrar. E é por isso que a promessa vem pela fé, para que ela seja segundo a graça e assim alcance toda a descendência de Abraão. Não somente os que vivem sobre a lei, mas todos os que têm fé, como teve Abraão, pois ele é o pai de todos que creem. Conforme aparece as Escrituras, eu fiz pai de muitas nações. Isso aconteceu porque Abraão creu no Deus que traz os mortos de volta à vida e cria coisas novas do nada. Mesmo quando Abraão não havia motivo para ter esperança, Abraão a manteve crendo que se tornaria o pai de muitas nações, pois Deus lhe tinha dito: esse é o número dos descendentes que você terá. E a sua fé não se enfraqueceu, embora ele soubesse que aos 100 anos seu corpo, bem como o ventre de Sara, já não tinha vigor. Mas aqui que eu queria chegar era que fala assim, ai, que fala assim, eu me perdi aqui, gente. É que fala que não foi só por causa de Abraão, mas essa promessa chegou também até a nós. Pois se, é, acho que é no 11. Agora, portanto, podemos nos alegrar em Deus, com que fomos reconciliados por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Essa Bíblia tem uma versão diferente, então eu não encontrei a palavra que eu queria. Mas aqui ela fala que, em outra versão, fala que não é só por causa de Abraão. Nós que somos descendentes de Abraão, essa promessa também chegou até nós. E tudo que Deus fez foi para que ele gerasse em nós também essa certeza e essa fé. Então, se nós somos, a Bíblia fala, se nós somos de Cristo, se nós somos descendências de Abraão, nós somos herdeiros da promessa, conforme a promessa foi liberada pelo Senhor. Então, a primeira coisa que nós precisamos entender é que as promessas têm dono. Aleluia! As promessas têm donos e elas não nascem somente no nosso coração, elas nascem no coração de Deus. Abraão não inventou que seria pai de multidões. Deus falou com ele que ele seria pai de multidões. Deus entregou para ele essa promessa. Ana não inventou que Samuel ia existir. Ela orou e Deus prometeu a ela que Samuel chegaria e cumpriu a promessa. Maria não inventou Jesus. Maria foi visitada pelo anjo. Deus prometeu a Maria a sua promessa e ela foi cumprida. Então, eu não inventei a aurora. Deus me prometeu.
E Deus me prometeu, e eu pude reivindicar essa promessa que está escrita no Salmo 128. Eu verei os filhos dos meus filhos. Então, essa promessa foi o que eu fiz quando eu recebi. Eu fui lá na palavra de Deus e falei: aqui tem uma promessa. Quando as pessoas falaram comigo: a sua nora vai engravidar, você vai ser vó. Então, eu fui lá baseada, alicerçada na promessa, para poder reivindicar essa promessa. Porque quando Deus te faz uma promessa, quando Ele usa alguém, essa promessa tem que estar lá. A raiz dessa promessa é a palavra de Deus. E você precisa estar enraizada nessa palavra, para você poder reivindicar ela. Então, quando eu fui uma vez num congresso, era o congresso de 5.000 mulheres. A Viviane Martinello ministrou, a Sandra ministrou, e eu sentei do lado de uma pastora que o marido dela ministrou. E ele falou que eles não podiam ter filhos, e Deus deu para ela, né, o filho depois, cumprindo a promessa. E eu falei para ela assim: nossa, eu estou muito feliz em estar aqui participando, né, das ministrações das pastoras, mas algo que me impactou foi a oração do seu marido, porque eu não estou aqui por mim, eu estou aqui pela minha nora. Eu não fui lá na frente porque ele chamou, mas eu orei aqui para que a minha nora engravidasse. E ela falou assim: eu já passei por isso, e hoje eu estou aqui, e a minha sogra está lá com a minha filha, então eu vou orar por você, e eu profetizo que um dia sua nora vai estar num congresso e você vai estar tomando conta da sua neta. Eu falei: eu recebo, eu recebo. E aí eu comecei a orar mais ainda, intensificar a minha oração. Então, você precisa abraçar a sua promessa pela fé. É tão lindo quando a gente recebe um abraço, né? Quando a Mônica chegou aí, assim, te abraçou, todo mundo, né? Vocês aí se abraçaram, e é lindo a gente ser abraçada. Como é bom! Um abraço cura, um abraço fortalece. Eu costumo dizer que abraços são pequenas orações de fé. Quando você abraça, você está dando uma pequena oração, está aumentando a fé dessa pessoa. Então, assim é a promessa. Quando você recebe uma promessa, você tem que abraçar essa promessa, porque ela vai gerar fé no seu coração. E nós temos muitas promessas, muitas promessas. E existe algo que pode impedir você de receber a promessa. Não é que Deus prometeu e Deus vai se arrepender, jamais, jamais. E a gente sabe que na estrada, na caminhada cristã, na estrada da fé, tem muitas pessoas que desistem porque elas não alcançam a promessa. E sabe o que que se chama isso? Incredulidade. E a incredulidade não altera Deus, não altera. A incredulidade não altera a promessa de Deus, mas ela pode impedir que você desfrute da promessa de Deus. A incredulidade pode impedir de você alcançar a promessa. Não por causa de Deus, porque aquele que prometeu, ele é fiel. Deus jamais vai mudar de ideia, jamais. A promessa é imutável, e ela significa que Deus é incapaz de mudar essa promessa. Deus não é constante, Deus não é inconstante. Ele fala: hoje eu prometi e amanhã eu vou tirar. Jamais, jamais. Deus não tem dias bons e nem ruins. Ele não acorda dizendo: hoje eu vou cancelar a promessa na vida da Tânia. Jamais. Ele não cancela promessas, ele não arquiva promessas,
ele cumpre as promessas. Então, nós estamos aqui hoje para falar para você: abrace a sua promessa pela fé, abrace ela, porque Deus não vai mudar o diagnóstico, Deus não vai mudar nenhuma situação que ele já te prometeu. O diagnóstico pode mudar, o seu filho pode mudar, né? A palavra fala: ensina a criança o caminho que deve andar, até quando ele envelhecer, ele não vai se desviar dele. E a gente vê muitas das vezes que o filho se desviou, você ensinou, o filho se desviou. Mas e aonde fica a promessa? A promessa fica enraizada no seu coração, a promessa fica lá na palavra, que ele vai voltar, que ele vai regressar, que ele pode ter ido lá no caminho comer as bolotas dos porcos, mas um dia ele vai cair em si e ele vai retornar à essência, porque a palavra garante que ele não vai envelhecer sem retornar para a casa do pai. Então, muitos jovens se afastam, mas você, mãe, pode ter certeza que ele vai voltar no tempo da maturidade dele, no tempo que é o tempo de Deus. Ele vai voltar, porque a promessa está aqui, porque Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente, eternamente. Então, como nós devemos orar para que a promessa se cumpre? Como devorar pelo cumprimento da promessa? Ore lembrando a Deus do que ele falou. Não porque Deus esqueça, mas porque a oração é um ato de concordância. E é lindo quando nós oramos em concordância. Tudo que está ligado na terra está ligado no céu. Tudo que está ligado no céu está ligado na terra. E eu orava e falava: Senhor, eu entro em concordância com o Senhor. Está escrito aqui, ó, no Salmo 128. Eu verei os filhos dos meus filhos. O Arthur é meu filho. Então eu vou ver, porque hoje eu entro na conexão com o céu, eu entro na realidade do céu, e foi o Senhor que falou comigo. Ore pela tua descendência, ore pela tua genealogia. Então eu estou orando de acordo com a tua promessa que tu me prometeu e de acordo com a tua palavra, porque tu é fiel em cumprir a tua palavra. Vai se cumprir, vai chegar o dia que eu vou segurar a minha neta ou o meu neto nos meus braços, porque eu apresento a ti a tua palavra, está escrita aqui. Então, quando você ora, lembrando a Deus a palavra dele, queridas, você entra em concordância, você entra na realidade do céu, porque a palavra traz essa conexão, traz esperança, traz energia, traz vigor, traz alegria, para você ter certeza e convicção que a palavra vai se cumprir. Eu também já falei, né, sobre o meu pai. O meu pai, quando ele foi curado pela palavra. Quando ele entrou na igreja pela primeira vez, ele estava enfermo e o Senhor usou o pastor e falou: pelas pisaduras de Jesus, nós fomos sarados. E ele pegou aquela palavra para ele reivindicou aquela palavra e ele falou assim: é, eu tomo posse dessa palavra. E eu acho que Jesus é tão bom que ele deixou os médicos aqui na terra para as pessoas incrédulas. Porque quem tem fé em Jesus não fica doente. Essa era a fé dele, a fé que ele tinha na palavra. E ele tomou aquilo para ele de uma tal forma, que quando ele faleceu, o médico chamou o meu irmão e o médico falou para ele: vocês são crentes? Seu pai era crente? E ele falou sim. Ele falou: eu também sou evangélico. Pena que eu não posso dar um laudo verdadeiro para o seu pai, porque se eu pudesse, eu ia escrever assim: ele foi arrebatado, Deus o levou para si, porque o teu pai não teve nada. Eu vou botar aqui que teu pai teve um infarto, mas na verdade, Deus tomou seu pai para si e ele ouviu Jesus chamar o seu nome. E todos os dias o meu pai cantava esse louvor da harpa.
quando angelical trombeta o meu nome estrugir, ouvirei Jesus chamar o meu nome todos os dias. E o médico aqui na terra falou, teu pai ouviu Jesus chamar o nome dele. Deus é muito estrategista. Deus cumpre aquilo que você fala. Tem poder as suas palavras. Tem poder as suas palavras. E é por isso que nós precisamos entrar em concordância e ter muita sabedoria para a gente falar. Eu fui conversar com uma amiga, ela ainda não é mãe, e eu falei com ela, eu falei, se eu posso conversar com você uma coisa da sua vida particular? E eu falei com ela, você deseja ser mãe? E ela falou assim, desejo, mas eu não posso mais ser mãe biológica, porque eu fiz uma operação e tirei tudo. Mas ela falou, Tânia, você acredita que quando eu tinha 15 anos, eu fui num orfanato e eu me apaixonei pelas crianças. E eu cheguei em casa e eu falei assim, mãe, eu quero ser mãe adotiva. Eu quero adotar uma criança. E então, gente, essa palavra, não que não tenha nada a ver você ser mãe para adoção, claro, Deus, né? Mas a palavra que ela falou gerou nela isso. E eu falei, então por que que você não é? Ela, meu marido não aceita, meu marido não aceita adoção. E eu falei, gente, olha o poder da palavra. Ela tinha 15 anos, 15 anos. E ela falou que chegou na casa dela e falou para a mãe dela. Então, a gente precisa ter muita sabedoria para liberar palavras que estejam conectadas com a realidade do céu, da palavra de Deus. Você entra em concordância com Deus e você comece a declarar. Para Deus nada é impossível. Queridas, traga essa palavra para a sua vida. Libera ela, está lá em Lucas 18, 27. O que é impossível aos homens é possível para Deus. Então você vai orar e vai falar: Senhor, eu vou acreditar na promessa, porque a promessa não é impossível para o Senhor, é impossível para mim, mas para o Senhor não. Eu não tenho condições de cumprir, mas o Senhor tem, porque nada é impossível para Deus. Quando você libera, você está dando a Deus a honra, a glória, você está mostrando para Ele a soberania dEle, a grandeza dEle. Quando você fala, nada é impossível para Deus. E essa é a palavra que você precisa liberar. Quando as pessoas chegar até você e falar, olha, tá difícil, tá doente, tá aquilo outro, você precisa combater essas palavras, e você vai combater como? Com a palavra de Deus dizendo: mas para o meu Deus nada é impossível. Então a porta vai se abrir, então ele vai ficar curado, então vai haver restauração. O Arthur e a Vívia passaram por um processo de divórcio. A Vívia chegou aqui em casa e falou: eu vou me divorciar. E eu falei: Satanás, tu não vai se divorciar mesmo, não vai mesmo. Como a pastora Rosinha ensinou ontem, acabou em você, paralisa em você. Paralisa, daqui para frente a sua família não vai passar. E eu falei: Satanás, na minha família, divórcio nunca mais, nunca mais. Eu tenho uma promessa, e o Arthur vai ser pai com a mulher da sua mocidade, vai ser pai com a Vívia, ela vai gerar. A carta do divórcio está rasgada, está cancelada. Minha família não vai mais enfrentar o divórcio, acaba em você, paralisa em você, porque Deus está esperando você orar já a resposta, já agradecendo pela resposta que está chegando, e a resposta para toda e qualquer situação é o poder da palavra. Eu amo declarar aquela palavra que está lá.
vereis a diferença entre aquele que serve e aquele que não serve ao Senhor, entre o justo e entre o ímpio. E você precisa declarar: eu sou justa, fui justificada pelo sangue de Jesus. Quando Jesus olha, quando Deus olha lá da terra, que ele vê a Tânia, a Mônica, a Lila, a Cíntia, a Ana Laura, quando ele olha do céu para a terra, que ele vê um filho dele, ele sabe o que, que ele enxerga? Ele enxerga a justiça de Jesus em nós, ele enxerga a justiça. Então você é justa diante de Deus, porque a graça te alcançou. Se fosse pela lei, a graça seria banida, mas como é pela Abraão, é pela fé. É pela fé que nós podemos reivindicar, porque a palavra diz: tudo quanto pedires em oração, crendo, recebereis, recebereis. E você tem que estar com essas palavras viva, porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e ela penetra no seu coração para fortalecer você. A fé não é uma expectativa. A fé não é uma ansiedade. A fé prepara o caminho para Deus alcançar o nosso coração e realizar as promessas sobre tudo aquilo que Ele falou que vai fazer. Ele vai fazer, ele vai fazer. E um dos segredos que nós precisamos estar bem atentas para orar, reivindicando as promessas, é orar no nome de Jesus. Ah, queridas, que nome precioso é esse? Esse nome tem toda a autoridade, todo o poder, e ele mesmo falou, Jesus falou: se me pedires alguma coisa em meu nome, eu o farei, eu o farei. Queridas, eu duvido se alguém aqui, sabe, tiver como fazer como alguma coisa por nós. Na segunda-feira, eu cheguei lá na casa da Mônica e falei: Beto, faz um bolo para mim. No mesmo dia, ele fez. No mesmo dia, à noite, ele levou o bolo. Então, se você pode fazer alguma coisa por alguém, se a Mônica pedir alguma coisa, Cíntia aí, a Mônica está lá na casa da Cíntia, se ela pedir: Cíntia, me dá isso aqui que eu gostei tanto, deixa eu levar para minha casa. Com certeza, a Cíntia vai dar para a Mônica, com certeza. Então, a Bíblia fala que se a gente, sendo maus, a gente sabe dar coisas boas para os nossos filhos, quanto mais o nosso Pai, quanto mais o nosso Abba, ele pode, ele pode. Então, ore em nome de Jesus. Todas as vezes que você acabar de orar, fala: Senhor, eu oro em nome de Jesus. Eu estou pedindo a Jesus, ele é o meu intercessor, ele é o meu intercessor, ele é o meu querido, ele é o meu advogado fiel, ele é o meu advogado fiel, ele é muito justo, ele é muito fiel. Eu tenho uma Bíblia aqui de oração e aqui fala todos os nomes de Jesus. Ele é advogado, ele é todo-poderoso, ele é o Alfa, ele é o Ômega, ele é o autor e consumador da nossa fé, ele é o pão da vida, ele é o renovo, ele é o conselheiro, ele é o libertador, ele é o Emanuel, Deus presente na minha e na sua vida. Ele é fiel, ele é fiel, ele é o lírio dos vales, ele é o rei da glória, ele é o rei da glória. E no Salmo 24, ele pergunta: quem é o Rei da Glória? Ele é o Senhor e ele está entrando na sua casa hoje. Abre as portas, deixe ele entrar. Vai entrar o Rei da Glória, o Senhor forte e poderoso. O Senhor forte e poderoso. Então, eu vou terminar aqui com o Salmo 24. A terra e tudo que nele há são do Senhor, o mundo e todos os seus habitantes lhe pertencem. Pois sobre os mares ele edificou os alicerces. Quem pode subir ao monte do Senhor? Quem pode permanecer no seu santo lugar? Somente os que têm mãos puras e coração limpo. Eles receberão a bênção do Senhor e a justiça do Deus da sua salvação. Abram-se as portas da cidade, abram-se os antigos portais, para que entre o Rei da Glória.
Quem é o Rei da Glória? O Senhor forte e poderoso, o Senhor invencível nas batalhas. Abram-se os portões da cidade, abram-se antigos portais para que entre o Rei da Glória. Quem é o Rei da Glória? O Senhor dos Exércitos. Ele é o Rei da Glória. Aleluia! Rei da Glória, pode entrar na minha casa, pode entrar na casa de cada um que está aqui. Senhor, nessa quarta estratégica, entra, libera tuas bênçãos, cumpre as promessas. Tem promessas que estão há 10 anos para ser cumprida e hoje vai se cumprir. Essa mãe que está aqui, essa mulher que está aqui, está aguardando um esposo e vai chegar, ela vai se casar, porque tu é Deus que cumpre. Vai haver casamento, vai haver gravidez, vai haver filhos restaurados, vai haver filhos salvos, vai haver, Pai, vai haver, porque o Rei da Glória está entrando. O Senhor vai ajustar, vai limpar a nossa casa, vai trazer de volta, vai liberar as bênçãos, vai liberar as promessas e tudo vai se cumprir, porque o tempo não é impedimento para o Senhor realizar o milagre. Hoje é manhã de milagre, hoje é manhã de cura, hoje é manhã de sabedoria, hoje é manhã de unção, hoje é manhã do Cristo vivo estar entrando aqui, o Rei da Glória, o Rei da Glória. E eu te louvo pela vida da Aurora, cumpriu a promessa do Senhor e todas as boas promessas que o Senhor nos fez vai se cumprir em nome de Jesus. Amém e amém. 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 Louvado seja o nome do Senhor e que entre o Rei da Glória, porque a promessa tem dono. Aleluia. Obrigada, minha pastora Tânia Anjos. Continua conosco aqui. Vem para cá, minha pastora Rosia. Abençoe essa mulher aqui mais uma vez. Obrigada a você que esteve comigo aqui. Senhor, nós bendizemos o teu nome, nós te agradecemos e te louvamos por pessoas como a tua filha, pastora Tânia Anjos, pessoas que têm sido referência no meio de mulheres, pessoa que tem sido referência na sua casa, na sua família, uma mulher que tem se posicionado no seu chamado, uma mulher que tem entendido o tempo que o Senhor precisa dela e ela não tem ficado apenas com o seu chamado. Ela tem, Senhor, usado esse chamado, ela tem usado a sua identidade para cumprir o propósito e levantar outras mulheres. Por isso, eu abençoo a mente, as emoções, eu abençoo a sua casa, seu esposo, seus filhos, agora a sua neta que virá. Ah, Senhor, toma a casa da tua filha, que tudo que ela semeou hoje volte em dobro para a vida dela. Eu abençoo esta sala, eu abençoo os meus irmãos, eu abençoo, Senhor, as nossas causas, porque elas são tuas. Por isso, Senhor, peleja as causas que nós não sabemos pelejar. Ajuda-nos a lidar com este mundo espiritual, porque ele é mais real do que aquilo que nós vemos. Toma este tempo da pastora Mônica em Montes Claros, toma a igreja, Senhor, através daquelas crianças que se manifestam ali, porque o teu reino se manifesta através da vida dos pequenos. Que esta igreja seja forte, consolidada